E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Anderson Vieira dos Santos e sejam todos bem-vindos ao canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Aqui no canal você vai encontrar teoria e prática com temas relacionados à elétrica, eletrônica e eletrotécnica. E o tema do vídeo de hoje é circuito, série e paralelo de resistores. Beleza, pessoal? Então a gente vai estar aprendendo, né, um pouquinho sobre a associação série e paralela de resistores e algumas características e aplicações da lei de Ohm. Beleza? Então aqui, ó, o primeiro circuito, o que que a gente observa, né? O primeiro circuito aqui, ó, nós temos três resistores, certo? Ó, resistor R1 com valor de 100 ohms, resistor R2 com valor de 200 ohms e resistor R3 com valor de 300 ohms. A primeira coisa que a gente tem que avaliar em um circuito série de resistores, o que seria a sua resistência total. Então, a resistência total de um circuito série de resistores, o que seria, né? Seria o que? A soma de cada uma das resistências, beleza? Então, a resistência total do circuito série, ela é a soma das três resistências, beleza? Então, vamos somar aqui as três resistências e vamos descobrir a resistência total desse circuito, beleza? Então, a resistência total é R1 com mais R2 com mais R3. Resistência total 100 com 200 com 300, resistência total igual a 600 ohms. Beleza. Agora que nós descobrimos qual que é a resistência total desse circuito, observando o circuito também, vemos aqui, ó, temos uma fonte que alimenta esse circuito com três resistores. A fonte é de 24 volts CC. Beleza? Então, observando ali o circuito, o que nós vemos de características de um circuito série? Uma das características é que a corrente elétrica, ó, que circula pelo circuito, ela tem apenas o quê? Um único caminho, beleza? E se por acaso você ainda não sabe o que é tensão e corrente elétrica, tem um vídeo aí no meu canal, tá bom? Explicando o que é tensão e corrente elétrica, e vou deixar ele também na descrição, beleza? Voltando aqui, pessoal, então um circuito série constituído por três resistores, ele tem apenas o quê? Um único caminho de passagem da corrente elétrica, beleza? Em compensação, essa tensão da fonte, que é 24 volts, ela vai o quê? Fornecer uma tensão para o resistor de 100, uma tensão também, né, tensão elétrica para o resistor de 200 e outra tensão elétrica para o resistor de 300. Beleza? Então, como nós já sabemos qual é o valor da fonte, né? A tensão total que tem no circuito, e nós também calculamos a resistência total, então nós temos o valor de resistência total e o valor de tensão total. Com essas informações, aplicando aqui, ó, a lei de Ohm, nós conseguimos descobrir o que? Se eu tenho tensão e resistência, eu consigo descobrir o que? O valor de corrente, beleza? Então, em um circuito série composto por três resistores, onde temos uma fonte de 24 volts CC e uma resistência total de 600 ohms, nós temos também o que? Uma corrente total, aplicando aqui a lei de Ohm, tensão total dividido por resistência total. A tensão total do circuito é 24 volts e a resistência total do circuito 600 ohms. A corrente total desse circuito vai ser o quê? 0,04 amperes. Beleza, pessoal? Então, a corrente que circula por esse circuito, a corrente total, ela é 0,04 amperes. Então, esse 0,04 amperes circula por R1, circula pelo R2 e circula pelo R3. Beleza, pessoal? E é intuitivo de você ver, né? Não tem outro caminho para a corrente elétrica circular.
o caminho é único, beleza? Então nós sabemos que a corrente total é a mesma corrente de R1, de R2, de R3. Beleza. E agora vamos descobrir qual que é a tensão em cima de cada um desses resistores. Como eu disse anteriormente, a tensão total é 24 volts e vai ter uma queda de tensão em cada um dos resistores. Então vamos ver aqui a primeira fórmula. A tensão no resistor R1, ela vai ser o quê? A corrente que circula pelo resistor R1 vezes a resistência. Beleza, pessoal? Formulazinha aqui da lei de Ohm, ó. Tensão, o que ela é? Ela é igual a corrente vezes a resistência. Beleza? Então, a tensão de R1 ela é igual ao quê? A corrente de R1 vezes a resistência de R1. Então, qual que é a corrente? É a mesma que a corrente total, 0,04 amperes, vezes 100 ohms, que é o valor de R1. Aí nós achamos o quê? Uma tensão de 4 volts. Então, o resistor R1, ele tem o quê? Uma tensão de 4 volts. Beleza? Aplicando a mesma fórmula, tensão de R2 ela é igual ao quê? A corrente de R2 vezes a resistência de R2. Corrente de R2 é a mesma dos três resistores, 0,04 amperes, vezes 200 ohms, que é o valor de resistência do R2. Fazendo o cálculo, nós temos o que? Uma tensão de 8 volts. Então, no R1 nós temos 4 volts, no R2 nós temos 8 volts. Agora vamos calcular a tensão no R3. Então, a tensão no R3 é igual a corrente de R3 vezes a resistência de R3. A corrente é a única por circuito sério, 0,04 amperes, vezes 300 ohms, que é igual a 12 volts. Beleza, pessoal? Se a gente somar aqui, ó, 4 com mais 8 com mais 12 é igual ao quê? A tensão total, 24 volts. Então, cada um dos resistores, ó, o primeiro resistor tem 4 volts, o segundo resistor tem 8 volts, consequentemente, né, o terceiro resistor vai ter o que sobra, que é 12 volts. Eu apliquei também aqui a fórmula da lei de Ohm, né, ó. A tensão vai ser o quê? A tensão total é a corrente total vezes a resistência total. Eu só apliquei a fórmula aqui só para tirar uma prova real, certo? Mas não teria necessidade, né? Porque a gente já calculou que ó, a soma das tensões é igual à tensão da fonte. Beleza? Então, em um circuito série, qual que é uma das principais características que nós vemos? Ela tem apenas o quê? Um único caminho para a passagem da corrente elétrica. Os resistores, para se achar a resistência total desse circuito, você soma os resistores e a queda de tensão vai ser dividida, né? A tensão da fonte vai ser dividida por cada um dos resistores. Beleza? Agora a gente vai o quê? Para um circuito em paralelo. Então, no circuito em paralelo, nós temos o quê? Nós temos uma fonte, 24 volts, e 3 resistores. Só que agora, os 3 resistores, eles não estão mais ligados em série. Eles estão ligados o quê? Em paralelo. Então, é um circuito paralelo, alimentado por uma fonte 24 volts. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que encontrar ali, o que que é? A resistência total. Ó, resistência total. Essa aqui, pessoal, é a fórmula de calcular resistência total de um circuito de resistores em paralelo. Beleza? Então, eu apliquei ali a fórmula, coloquei ali, ó, os valores dos resistores na fórmula, né? Então, o resistor R1 é igual a 100, o resistor R2 é igual a 200 e o resistor R3 é igual a 300. Apliquei a fórmula, qual que é o valor da resistência total do circuito? 54 ohms, beleza? E agora, pessoal, qual a diferença, né, entre o circuito paralelo e o circuito série? O circuito série, um único caminho para a corrente circular e a tensão é dividida por cada um dos resistores. Já o circuito em paralelo, a tensão da fonte vai ser a mesma tensão em cada um dos resistores. Só que a diferença é que a corrente elétrica vai se dividir. Ó. Vai passar uma corrente elétrica pelo R1, outra corrente pelo R2 e outra corrente pelo R3.
beleza? Então, em um circuito paralelo, a tensão das cargas, né, envolvidas é a mesma tensão da fonte. Em compensação, a corrente ela se divide, tá? Ela pode se dividir em valores iguais, mas também pode se dividir em valores diferentes. Tudo vai depender o quê? Da resistência da carga, beleza? Então, vamos lá, vamos aplicar novamente a lei de Ohm. A corrente do resistor R1, ela vai ser igual o quê? Corrente é igual o quê? A tensão dividido por resistência. Então, tensão de R1 dividido por R1. Qual que é a tensão de R1? É a mesma da fonte, 24 volts. Qual que é a resistência de R1? 100 ohms. Então, 24 dividido por 100 vai ser 0,24 amperes. Corrente de R2 vai ser igual ao quê? A tensão de R2 dividido por R2. A tensão de R2 é a mesma, certo? 24 volts dividido por 200 ohms, 0,12 amperes. E a corrente do R3 vai ser igual ao quê? A tensão de R3 dividido por R3. Então, 24 volts, certo? Que é a tensão que está lá no R3, dividido por 300 ohms, que vai dar igual ao quê? 0,08 amperes. Beleza, pessoal? E a corrente total é o quê? A soma das três correntes. Então, a corrente que sai da fonte, ela se divide pelos três resistores e depois ela retorna para a fonte novamente. Então, ela sai, né? Se divide e depois ela se soma e volta para a fonte. A corrente total, o que é? A tensão total dividido pela resistência total, que é igual a 0,44 amperes. Beleza, pessoal? E se você somasse aqui os três valores de corrente, você vai ver aqui, ó, que vai dar o valor de corrente total que eu achei aplicando a lei de Ohm, tá bom? Então, pessoal, essa aí é a característica de um circuito paralelo. A tensão das cargas é a mesma da tensão da fonte, só que a corrente se divide, beleza? E no circuito série, a corrente ela é única para todas as cargas, mas a tensão da fonte vai se dividir em cada uma das cargas, né? Tudo vai depender da sua resistência. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, seriam as características, né, de um circuito série paralelo de uma associação de resistores, né, ligado aí com a fonte 24 volts DC, aplicando aí a lei de Ohm. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter ajudado vocês e valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.